Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do capítulo 7, a lição da obediência. E nos relata este biógrafo Ramiro Gama, de Chico Xavier, a seguinte lição: a leitura do livro é uma leitura edificante para todos nós e nos relata Ramiro Gama em seus descritos. De novo reunido à família, Chico Xavier fosse porque tivesse retornado à tranquilidade ou porque houvesse ingressado na escola, não mais viu o espírito da mãezinha desencarnada. Entretanto, passou a ter sonhos. À noite, no repouso agitado, levantava-se do leito, conversava com os interlocutores invisíveis e muitas vezes despertava pela manhã, trazendo notícias de parentes mortos, contando peripécias ou narrando sucesso que ninguém podia compreender. João Cândido, a conselho da segunda esposa, que se interessava maternalmente pela criança, conduziu Chico ao padre Sebastião Scarzelli, antigo vigário da cidade de Matãozinhos, nas vizinhanças de Pedro Leopoldo, que depois de ouvir o menino por algumas vezes, em confissão, aconselhou João Cândido a impedir que o rapazelho lesse jornais, livros e revistas. Chico devia estar impressionado com as más leituras, dizia o sacerdote à família. Aqueles sonhos não eram outra coisa senão perturbações, porque as almas não voltam do outro mundo. Intrigado por ver que ninguém dava crédito ao que via e escutava em sonhos, certa noite rogou em lágrimas alguma explicação da progenitora de quem não se esquecia. Dona Maria João de Deus apareceu-lhe no sonho, calma e bondosa, e Chico deu-lhe a conhecer as dificuldades em que vivia. Ninguém acreditava nele, clamou, mas o conselho maternal veio logo. Você não deve, meu filho, exasperar-se. Sem humildade, é impossível cumprir a boa tarefa. Mas, mamãe, ninguém acredita em mim. Que tem isso, meu filho? Mas eu digo a verdade. A verdade é de Deus, e Deus sabe o que faz, disse a generosa mãe de Chico Xavier. Chico, porém, choramingou. Não sei se a senhora sabe. Papai e o padre estão contra mim. Dizem que estou perturbado. Dona Maria abraçou-o e disse: modifique, meu filho, os seus pensamentos. Você é uma criança, e uma criança indisciplinada. Cresce com a desconfiança e com a antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com seu pai e para com o padre. Eles são mais velhos e nos desejam todo o bem. Aprenda a calar-se. Quando você lembrar alguma coisa, uma lição, experiência recebida em sonho, fique em silêncio. Se for permitido por Jesus, então mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros. Desde essa noite, Chico calou-se e Dona Maria João de Deus passou algum tempo sem fazer-se visível. Dentro deste capítulo 7, que é um capítulo que nos fala muito a respeito dos sonhos, a questão dos sonhos, nós vamos encontrar algumas explicações no Velho Testamento, no Novo Testamento. Aliás,
o Velho Testamento e o Novo Testamento é um tratado de mediunidade de capa a capa. Vejamos que na Gênese, no capítulo 28, versículo 10 e 19, a visão da escada de Jacó. Quando Jacó, depois de uma viagem que estava fazendo, resolveu repousar, ele sonhou, segundo nos relata o Velho Testamento, e ele viu nesse sonho uma escada do topo dos céus que tocava a terra, e os anjos desciam e subiam por ela. Essa escada, observada por Jacó, o que ele viu em sonho, que é um tipo de mediunidade, ele viu os espíritos descendo à terra e subiam ao mesmo tempo. Essa escada mencionada por Jacó é a escada simbólica da mediunidade, que deixa bem claro que a morte não é o fim, que a vida continua e que os espíritos estão em toda parte e que existe a comunicabilidade com os espíritos. Vejamos que não é uma afirmação categoricamente da doutrina espírita. No Velho e no Novo Testamento, nós vamos observar que estas obras sagradas são repletas de fenômenos mediúnicos. Em Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 13 e 23, José, ele sonhou com um anjo. E um anjo do Senhor, um anjo de Deus, conforme nos relata Mateus em Novo Testamento, apareceu para José em sonho e lhe disse: Levanta-se, toma o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então vejamos bem, José ele é orientado pelo espírito de Gabriel. O anjo Gabriel o orienta em sonho a pegar Maria e o menino Jesus, e eles deveriam, segundo a orientação, fugir para o Egito e permanecer lá até que eles dessem uma segunda orientação para voltar. Então vejamos bem, o Chico, ele via a sua mãe, conforme estamos estudando a obra Lindos Casos de Além-Túmulo, ele via a sua mãe, ele via nesse livro Lindos Casos de Chico Xavier, a sua mãe, nos momentos difíceis, às sombras das bananeiras, das árvores. Ele ia todas as tardes orar e relatava para sua mãe as dificuldades enfrentadas, e o Espírito Maria de João de Deus aparecia, conversava com o filho. Mas depois que Maria João de Deus disse a Chico Xavier que apareceria um anjo bom na sua vida, a Dona Cidália, que foi para Chico Xavier um anjo maravilhoso que o ajudou muito, o Chico então passou a ter sonhos durante a noite, naquele momento em que o corpo descansa, repousando das atividades do dia a dia, agitado levantava-se do leito e conversava com os espíritos da vida espiritual. E quando despertava pela manhã, Chico trazia informações dos parentes desencarnados, contando e narrando tudo o que havia visto na vida espiritual. E os familiares então ficaram muito preocupados com Chico Xavier. E eles, na verdade, principalmente Dona Cidália, não sabia lidar com aquela situação. E eles foram então procurar a orientação do padre Scarzelli naquela época, e para que o padre desse alguma orientação. Mas antes de observarmos esse assunto, nós vamos lá em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, que fala das manifestações espíritas, do capítulo 14 dos Médiuns. E no item 159, Allan Kardec fala assim: todo aquele que sente num qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium.
Ou seja, todos nós somos portadores da mediunidade. Todos nós que sentimos a influência dos espíritos somos médiuns, seja no falar, na intuição, na inspiração, na escrita, no sonho, numa conversa com um amigo. Podemos estar orientado pelo mundo espiritual, recebendo as orientações e ajudando aquela pessoa. Então vejamos que a mediunidade, ela já existia no Velho Testamento, como vimos no caso de Jacó, o sonho que ele teve dos anjos descendo do céu à terra e retornando para a vida espiritual maior, trazendo informações para os encarnados. E também nós vamos encontrar essas informações, lá no item 172 do Livro dos Médiuns, quando nos fala sobre os médiuns sonambúlicos, que foi o caso de Chico Xavier. Chico Xavier era um médium sonambúlico. Ele era portador, digamos assim, de todas as faculdades mediúnicas catalogadas em O Livro dos Médiuns. Dentre essas mediunidades existentes na vida de Chico Xavier, ele era um médium sonambúlico e relatava o que via. Ele observava as informações do mundo espiritual, descrevia, andava pela casa falando sobre os acontecimentos da vida espiritual e a família ficava sem entender, porque à noite ele se levantava, caminhava de um lado para o outro, falando como se estivesse, na opinião dos familiares, conversando com alguém, realmente estava conversando com os espíritos da vida espiritual. E os espíritos estavam auxiliando a trajetória de Chico Xavier. Então vejamos bem, durante o sono, a gente recebe informações do mundo espiritual. No estado de emancipação da alma, que é o momento que estamos ali, o corpo está repousando, e a alma, então, ela se vê livre daquele cativeiro que é o corpo físico. Nesse processo de afastamento da alma do corpo físico, mas ligada ao corpo físico por um cordão fluídico, esse espírito vai no mundo espiritual, recebe orientações e traz orientações. Conosco acontece isso todas as noites. Vamos à vida espiritual, recebemos as orientações do mundo dos espíritos. Muitas vezes não recordamos, mas lembramos de alguns acontecimentos, ou mais tarde de alguns relatos que recebemos do mundo espiritual. E se for permitido por Deus, vamos recordar desses acontecimentos, o que ocorre. Mas muitas vezes, como a nossa matéria é muito grosseira, o nosso corpo físico é muito denso e imperfeito, ainda somos, nós não conseguimos registrar com clareza tudo o que ocorreu na vida espiritual. No caso do Chico, um espírito mais elevado, e ali os espíritos estavam auxiliando o Chico Xavier em sua trajetória mediúnica. Ele era todas as noites levado ao mundo espiritual, ali estudava, aprendia com os espíritos, observava. Os espíritos estavam preparando o Chico Xavier para o trabalho da escrita, para o trabalho dentro do movimento espírita. Então ele ia no mundo espiritual, se reunia com os espíritos, trazia informações. Então o médium sonambúlico, como no caso de Chico Xavier, lá no item 172 do Livro dos Médiuns, tem uma explicação, nós fizemos ali, demos uma pinçada no item 172, mas os irmãos podem procurar lá na segunda parte do Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas, lá no capítulo 14 dos médiuns. No item 172, fizemos uma pinçada desse esclarecimento, onde o Kardec recebeu a explicação dos espíritos. Os espíritos disseram a Kardec, mas o espírito que se comunica com o médium comum também pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo que muitas vezes, no estado de emancipação da alma, facilita essa comunicação.
muitos sonâmbulos enxergam perfeitamente os espíritos e descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes podem confabular com eles e transmitir-lhes os seus pensamentos. Então era isso que acontecia com Chico Xavier. Chico ouvia, falava com os espíritos e trazia informações preciosas do mundo espiritual. A família, sem saber o que fazer, a conselho de Dona Cidália, que também gostava muito do Chico e se interessava por ele maternalmente, orientou o esposo a procurar a igreja, a procurar o padre Sebastião Scarzelli. E depois que o padre ouviu Chico Xavier, depois de inúmeras confissões do Chico, Chico relatando ao padre o que acontecia, o que ele via, o que ele ouvia, o que ele registrava na vida espiritual, o padre chamou o pai de Chico Xavier e disse assim: olha, eu cheguei à conclusão, ouvindo o menino, depois de muitas confissões, vocês precisam impedir que o rapaz continue lendo jornais, livros e revistas. E o padre dizia assim: ele está impressionado com as más leituras. E aqueles sonhos não eram outra coisa senão perturbações, dizia o padre. Ele está perturbado com essas más leituras, porque as almas do outro mundo não voltam. Então o padre também ficou sem explicação diante dessa situação. Vejamos bem, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente vai ver que é um tratado mediúnico de capa a capa. Os espíritos se comunicavam, Jesus falava com os espíritos quando acalmou a tempestade, conversava com os espíritos que controlavam o fenômeno da natureza. Quando afastou a legião daquele jovem possesso, Jesus conversava com os espíritos à distância. Quando curou o servo do centurião, então vejamos bem, os anjos apareceram também orientando José, Maria, no nascimento de Jesus, toda aquela proteção espiritual. Então, até o padre, diante daquela situação, Chico relatando para ele, ele dizia para o Chico: isso é coisa do demônio, porque ele também não tinha explicação precisa sobre essas informações concernentes à vida espiritual. Até porque, se ele admitisse alguma coisa, naquela época ele iria contra a igreja não aceitava a questão da comunicabilidade com os espíritos, sobre a sobrevivência da alma, não conseguia explicar com clareza esses acontecimentos. Então vejamos que para nós espíritas, nós que acreditamos nessas informações, que estudamos a doutrina espírita, sabemos sobre a reencarnação, sabemos sobre a comunicabilidade com os espíritos, sabemos que a morte não é o fim, que a vida continua. Então, o Chico, depois de ouvir essas explicações do padre, que a família deveria proibi-lo de ler jornais, revistas, porque isso estava influenciando o seu pensamento, que esses sonhos eram reflexos das más leituras que ele estava realizando quando lia essas revistas, esses jornais. Chico ele ficou muito intrigado e, como ninguém dava crédito naquilo que ele falava ou escutava em sonhos dos espíritos, certa noite, em lágrimas, ele orou e pediu uma explicação de sua mãe. Então, Dona Maria João de Deus apareceu-lhe no sonho. Novamente, nós vamos observar. Chico Xavier recebendo agora instrução em sonhos. Dona Maria João de Deus, calma e bondosa, orientou Chico Xavier diante daquelas dificuldades que ele estava enfrentando. Então, quando ele viu a sua mãe em sonho, os dois estavam ali entabulando um diálogo, Chico disse assim: mamãe, ninguém acredita em mim. Tudo que eu vejo sobre o mundo espiritual, tudo que eu vou falar para os meus familiares, dos recados de além-túmulo, dos recados dos nossos parentes desencarnados, tudo que eu vejo, ninguém acredita. Vejamos que até o padre não acreditou. Disse que as revistas, os jornais estão influenciando o meu pensamento, que o demônio está colocando isso na minha cabeça. E a mãe do Chico, então, carinhosamente disse a ele assim: meu filho, o que tem isso? Mas eu digo a verdade, mamãe, disse Chico. A verdade, meu filho, disse Maria João de Deus,
é de Deus. E Deus sabe o que faz, disse a generosa entidade. Então ela disse a Chico assim: olha, Chico, o que você está dizendo realmente é verdade. Mas eles não têm ainda uma estrutura espiritual para compreender. E Deus sabe o que faz, se isso está acontecendo, porque tem um propósito. Então Deus, ele sabe o que está fazendo. Você precisa confiar em Deus e a verdade é de Deus. E a verdade de Deus, meu filho, vai prevalecer sempre. Aí Chico Xavier conversa com a mãe, mas mãe, eles estão dizendo, inclusive o padre e o papai está contra mim. Eles estão contra mim dizendo que eu estou perturbado. Dona Maria João de Deus, observando as dificuldades que Chico estava enfrentando, disse a ele assim: meu filho, modifique os seus pensamentos. Você ainda é uma criança, e uma criança indisciplinada. Cresce com a desconfiança e com a antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com seu pai e nem para com o padre. Ou seja, ela deixa bem claro a ele que o que ele estava realmente relatando é verdade. Ele via, observava tudo os acontecimentos da vida espiritual, mas ele não deveria voltar-se contra o pai nem contra o padre, porque muitos estavam desconfiados, muitos estavam com medo daquela situação, a antipatia crescia muito e ele precisava conquistar essa confiança, a simpatia das outras pessoas. E o respeito haveria de instalar esse relacionamento sadio. Vejamos bem, ela fala assim: meu filho, eles são mais velhos e nos deseja todo o bem. Aprenda a calar-se. Quando você observar e lembrar de alguma lição ou de uma experiência vivenciada na vida espiritual em sonho, fique em silêncio. Não conta nada para ninguém. Se for permitido por Jesus, então mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, meu filho, você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros. Desde essa noite, então, Chico ele se calou e Dona Maria João de Deus passou algum tempo sem se fazer visível. Vejamos bem, ela orienta ele a ficar em silêncio. Tudo que ele estava vendo agora, como estava gerando muitas dúvidas, muitas confusões, as pessoas contra ele, a antipatia crescendo, a desconfiança crescendo, as pessoas achando que ele era um louco, um lunático. Então, o que acontecia? Os espíritos, a mãe dele fala assim: meu filho, tudo que você vê, qualquer experiência observada de além-túmulo, fique em silêncio. Se for da permissão de Jesus, no momento certo, Jesus vai autorizar. E no momento certo você poderá falar. Ou seja, vejamos que ela nos fala que no momento certo, a verdade, ela vai surgindo no caminho de todos os seres humanos. A verdade ela vai sendo desvendada pouco a pouco, porque a verdade ofertada de uma vez só, ela cega, porque a verdade é a luz emanada da divindade. Então, aos poucos, essa verdade ela vai sendo revelada à humanidade, sendo revelada a todos nós a caminho da evolução. E foi assim que aconteceu com Chico Xavier. No momento certo, na hora certa, a espiritualidade então autorizou em nome de Jesus que ele pudesse falar, orientar, e ele então começou a trabalhar sobre a orientação dos espíritos. Isso nos traz uma experiência muito importante, porque muitas vezes a gente que está começando na mediunidade, muitas vezes sem esse bom senso, sem essa disciplina, muitas vezes vamos relatando as nossas primeiras experiências mediúnicas, não guardamos silêncio, não guardamos as páginas recebidas e muitas vezes saímos aí falando para um, para o outro, o que ocorreu numa reunião mediúnica ou aquela orientação que tivemos. E muitas vezes isso pode nos colocar numa situação muito difícil, porque muitas pessoas ainda não estão preparadas para compreender determinadas informações, mesmo dentro do espiritismo,
Quantas pessoas ainda que têm a mente fechada, que ainda se recusa a estudar determinados ensinos porque não concordam com aquela opinião e muitas vezes não aceitam. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, dentro dessa situação, a gente é afoito com aquelas informações do mundo espiritual, a gente acaba se envaidecendo e dentro dessa vaidade de receber as informações do mundo dos espíritos, acabamos sendo enganados pelos espíritos inferiores. E os espíritos inferiores muitas vezes guiam a gente como se nós fôssemos marionetes, quando não há disciplina, quando não há um trabalho no bem, quando não há uma prática incessante da caridade. Então nós temos que tomar muito cuidado e no momento certo, na hora certa, a verdade ela vai se instalando no coração humano. Foi assim toda a obra de Chico Xavier, essa revelação sobre o mundo espiritual, sobretudo as obras de André Luiz. Então vejamos que a espiritualidade foi preparando o Chico. Depois das lutas, aí começaram os fenômenos mediúnicos, ele agora em sonho recebia informação, estava em contato com os espíritos, mas a família não aceitava, a igreja contra, quase todo mundo contra, somente Dona Cidália ali o auxiliando, mas também não compreendia muito o assunto, mas acreditava nele, sentia um grande afeto por ele, se preocupava muito com ele, e ele então recebe a orientação da mãe, que era para permanecer em silêncio. A dona própria Maria João de Deus se afastou por algum tempo, não se fez mais visível, para que ele não sofresse tanto. E assim o mundo espiritual foi trabalhando, pouco a pouco, e quando as pessoas se deram conta, Chico Xavier já estava ali preparado, com o auxílio do mundo espiritual, para iniciar a sua trajetória mediúnica, através do seu exemplo, através do seu amor, através da sua mediunidade, realizar realmente sobre a face da terra a sua missão, o seu trabalho de nos revelar o mundo espiritual e de esclarecer-nos todos os assuntos que foram elaborados por Allan Kardec também, porque as obras de Chico Xavier realmente esclarecem muitas informações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese. Quantas informações nós vamos encontrando ali, e isso vai facilitando o nosso entendimento a respeito da obra da codificação. E ele também fez um trabalho muito importante através da humildade e do amor. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos dê muita paz. Até o próximo sábado. Muita luz a todos.